E se eu te dissesse que um único impacto na Lua poderia mudar completamente a vida na Terra? Parece exagero, mas não é. Imagine acordar e ver um clarão cortando o céu, um som distante ecoando do espaço, de repente, perceber que algo colossal atingiu nosso satélite natural. O que aconteceria com as marés, com o clima, com a própria estabilidade do nosso planeta? Hoje, você vai entender por que um evento como esse não é apenas uma hipótese de ficção científica, mas uma possibilidade que a ciência realmente considera. A Lua, silenciosa e distante, sempre pareceu apenas um ponto bonito no céu noturno. Mas ela é muito mais do que isso. É uma guardiã invisível que mantém o equilíbrio da Terra. Sem ela, os dias seriam mais curtos, as estações caóticas e os oceanos, um caos em movimento. Agora, imagine esse equilíbrio sendo rompido por um meteoro colossal. O impacto não ficaria restrito ao espaço. Ele enviaria ondas de destruição e mudanças que chegariam até nós. Neste vídeo, vamos viajar juntos por uma linha tênue entre o real e o possível. Vamos entender o que realmente aconteceria se o meteoro atingisse a Lua, quais seriam as consequências imediatas e de longo prazo, e até que ponto isso poderia afetar o futuro da Terra. E acredite, quanto mais você compreender esse cenário, mais vai perceber o quão frágil, e ao mesmo tempo impressionante, é o equilíbrio que mantém a vida aqui. Então, fica comigo até o final, porque a resposta pode mudar a forma como você olha para o céu hoje à noite. Lá fora, no vasto silêncio do espaço, há milhões de rochas vagando sem rumo, asteroides, meteoros, cometas, todos dançando em trajetórias caóticas. Alguns são pequenos, do tamanho de um carro, outros são monstros cósmicos capazes de reescrever a história de um planeta. E entre eles, existe um visitante que chamou a atenção dos astrônomos, o 2024 YR4. Um corpo celeste real, monitorado de perto, que passou tão próximo da nossa vizinhança que levantou uma questão inquietante. E se ele colidisse com a Lua? A ideia parece saída de um filme, mas no cosmos, acidentes assim acontecem o tempo todo. Pense no espaço como um gigantesco condomínio cósmico, cheio de vizinhos barulhentos e imprevisíveis. De vez em quando, um deles esquece de frear e causa um estrago. A Lua, por estar ali, ao nosso lado, é como aquele portão da frente que protege a casa. Ela já levou incontáveis pancadas que poderiam ter sido nossas. Suas crateras são testemunhas silenciosas dessas colisões. E a verdade é que, sem ela, talvez a Terra tivesse enfrentado impactos muito mais catastróficos. Mas o que aconteceria se um novo visitante, um desses viajantes errantes, finalmente decidisse cruzar o caminho dela mais uma vez? Imagine um corpo de 50 metros de diâmetro, viajando a mais de 70 mil quilômetros por hora, atravessando o vazio do espaço até colidir com o solo lunar. Não haveria som, não haveria aviso, apenas um clarão súbito e brutal, uma energia equivalente a centenas de bombas nucleares explodindo ao mesmo tempo. Na Lua, onde não há atmosfera, o impacto seria seco, direto, sem resistência alguma. A superfície se abriria como uma ferida luminosa, e poeira se ergueria por quilômetros, suspensa num balé silencioso. É um tipo de violência cósmica que a gente só entende quando percebe o quão frágil é tudo que existe sob a luz desse mesmo céu. Pense em jogar uma pedra num lago seco. Não há ondas, só o estrondo seco e a nuvem de poeira subindo. Assim seria o impacto, uma explosão sem som, mas visível da Terra como um lampejo que faria o coração disparar. Se você estivesse observando o céu naquela noite, veria algo que pareceria um flash, um estalo de luz refletindo contra o negro profundo do espaço. Telescópios do mundo inteiro apontariam suas lentes, tentando capturar cada milissegundo dessa colisão. E o mais intrigante é que esse clarão poderia ser visto a olho nu, um espetáculo cósmico visível da varanda de casa. Mas o que será que aconteceria com a própria Lua depois de uma pancada dessas? Muita gente pensa que um impacto desse tipo poderia destruir a Lua, mas a verdade é que ela é uma guerreira antiga. Há bilhões de anos, ela vem resistindo a colisões de todos os tamanhos, desde pequenas pedrinhas espaciais até rochas colossais. Cada cicatriz que vemos em sua superfície é o registro de uma batalha vencida. E se um meteoro atingisse a Lua hoje, o resultado não seria sua destruição, mas o nascimento de uma nova cratera. Imagine um gigantesco círculo de poeira e detrito se espalhando como se fossem os raios de uma estrela, iluminando o lado escuro do satélite e deixando uma marca visível da Terra por muitos e muitos anos. Esses rastros, conhecidos como raios de ejeção, são como cicatrizes de luz, lembranças permanentes de que o espaço não é tão silencioso quanto parece.
Telescópios poderiam registrar o evento em tempo real, revelando detalhes nunca vistos antes. O momento exato em que a poeira se ergue, o brilho que se dissipa lentamente e as sombras que se alongam sobre a cratera recém-formada. Seria como assistir a uma ferida se abrindo no rosto da Lua, um espetáculo de beleza e brutalidade misturados. Mas e nós, aqui na Terra, conseguiríamos ver esse acontecimento com os próprios olhos? Se o impacto acontecesse no lado visível da Lua, bastaria uma noite clara para que qualquer pessoa na Terra presenciasse o espetáculo. Imagine estar sentado no quintal, observando aquele rosto familiar no céu, quando de repente um clarão corta o escuro, uma chama cósmica piscando contra o infinito. Seria como se o universo acendesse uma luz só para lembrar que está vivo. Telescópios, câmeras e olhares curiosos se voltariam instantaneamente para ela, e em segundos, o mundo inteiro estaria conectado por uma mesma visão, o momento exato em que o cosmos decide dar um pequeno susto na humanidade. Logo depois do clarão, as consequências seriam sutis, mas hipnotizantes. Partículas minúsculas de poeira ejetadas do impacto poderiam se espalhar pelo espaço, algumas até sendo puxadas pela gravidade terrestre e se transformando em uma chuva de meteoros natural, como fogos de artifício criados pelo próprio universo. O fenômeno seria poético, quase simbólico, uma lembrança de que o espaço, apesar de distante, influencia nossa vida o tempo todo. E talvez, nesse instante de admiração e espanto, a ciência ganhasse um novo fôlego para investigar o que essa colisão pode nos ensinar sobre a própria origem do sistema solar. Cada impacto na Lua é como uma aula cósmica sobre o nascimento dos planetas. Quando o meteoro atinge sua superfície, parte do material é lançado para o espaço, fragmentos que contam histórias de bilhões de anos, escondidas sob a poeira. Para os cientistas, é como abrir um baú antigo, cheio de segredos do passado do sistema solar. Estudar esses detritos permite entender como a Lua foi formada, de que materiais é feita e até o que ela compartilha em comum com a própria Terra. É como se o universo, em um único clarão, revelasse suas memórias mais antigas. Telescópios poderosos como o James Webb, observatórios chineses e radiotelescópios espalhados pelo planeta poderiam captar o evento em tempo real, cada um em um espectro diferente da luz. E cada registro seria uma peça de um quebra-cabeça colossal, o retrato da evolução cósmica. Ver a Lua sangrar poeira estelar e analisar sua composição seria um presente raro para a ciência, algo impossível de recriar aqui na Terra. Afinal, o espaço não tem laboratórios prontos, ele é o laboratório. E talvez o mais fascinante disso tudo seja perceber que, mesmo em meio ao caos, há sempre um propósito oculto esperando para ser descoberto. Agora imagine o que seria estar lá, debaixo do mesmo céu que todos os nossos antepassados admiraram, e ver algo tão grandioso que desafia o entendimento. Você, seus amigos, talvez sua família, todos parados em silêncio, olhando para a Lua, e então um clarão corta o escuro como um raio mudo. Por um instante, o tempo parece parar. O coração dispara, o ar fica pesado, e você sente aquele arrepio que mistura medo e fascínio. É o tipo de sensação que nenhuma tela, nenhum filme, jamais conseguiria reproduzir. O impacto seria visível não apenas nos olhos, mas dentro de cada pessoa que presenciasse o acontecimento. Esses momentos, raros e imprevisíveis, têm o poder de mudar nossa forma de ver o mundo. O medo do desconhecido se transforma em curiosidade, e a curiosidade se transforma em um desejo profundo de compreender. A ciência faz exatamente isso. Pega o espanto e o converte em conhecimento. Talvez essa seja a verdadeira beleza de um evento cósmico. Lembrar que, mesmo diante do imenso, o ser humano é capaz de buscar respostas. E enquanto a poeira lunar ainda flutua no espaço, um novo pensamento começa a surgir. O que esse impacto nos ensina sobre nós mesmos e sobre o lugar que ocupamos no universo? A Lua sempre esteve lá, silenciosa, observando nossa história acontecer. Guerras, descobertas, amores e promessas sussurradas sob seu brilho. Mas, no fundo, ela também carrega a própria história do universo gravada em sua pele de pedra. Cada cratera é uma cicatriz, uma lembrança de que o cosmos é um campo de batalhas e milagres. E se um meteoro voltasse a atingi-la, não seria o fim, mas mais uma linha escrita nesse diário cósmico. O impacto não destruiria a Lua, ele apenas nos lembraria do poder brutal e, ao mesmo tempo, poético, das forças que moldam tudo o que existe. Talvez o maior ensinamento disso tudo seja que, enquanto olhamos para a Lua e vemos marcas de destruição, a ciência vê rastros de criação. É o equilíbrio entre o caos e a beleza, entre o medo e o fascínio.
E talvez, só talvez, o verdadeiro impacto aconteça dentro da gente, quando percebemos que o universo ainda tem segredos que esperam ser descobertos. Então, da próxima vez que olhar para o céu, lembre-se, o silêncio lá em cima esconde vozes antigas, e cada clarão pode ser um convite para entender um pouco mais sobre quem somos e de onde viemos.